com a sensação que estou esquecendo alguma coisa. Se alguém lembrar aí, me avisa. Tá tudo certo, né? Amém. Tô com uma vontade de contar uma surpresa para vocês, mas ainda não posso. Sabe aquele negócio que você fica segurando? Mas logo logo a gente fala. Ou fala hoje. É algo bom, mas vamos orando. Vai dar tudo certo. Amém? Apocalipse 1, versículo 17, versículo 18. Vamos entrar na palavra, no momento onde vamos ser alimentados também por esse momento. Diz assim: quando ouvi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Só orar por mais esse momento. Pai, em nome de Jesus, quero apresentar esse momento da Tua Palavra, onde nós abrimos o nosso coração e o nosso entendimento no Espírito, para que o Senhor venha derramar aquilo que o Senhor já tem colocado e ministrado na minha vida, mas para que o Senhor venha de uma forma sobrenatural, de forma específica ao coração de cada um desses que aqui estão, desses que estão pela internet também. Fala conosco, rasga-nos, Senhor, molda-nos conforme o Teu querer, para que possamos efetuar a Tua vontade, para que possamos praticar os Teus propósitos para nossas vidas. Que essa palavra ela venha como uma espada, nos moldando, nos dividindo e nos selando com a perfeição de Cristo, com a beleza de Cristo, com o caráter de Cristo. Desde já repreendo toda ação do inimigo, todo o roubo da palavra, toda distração, todo vagamento de mente e toda interferência espiritual que tenha sido convocada ou invocada para impedir a liberação daquilo que o Senhor já fez nesse culto. Desde já repreendo e neutralizo a ação do inimigo. Peço para que o fogo do Teu Espírito Santo sela essa casa, sela esse ambiente, e assim dando liberdade à manifestação do Teu poder em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amado, nesse período dessa passagem, assim, a gente sabe que Apocalipse é o livro da revelação, mas também fala um pouco da época do que estava acontecendo, mas fala daquilo que está por vir. Talvez estejamos tão perto quanto que a gente talvez nem imagine o quanto esteja perto daquilo que lemos nesse livro. Mas nesse momento específico, os romanos eles estavam atormentando toda a igreja, todos os cristãos na época. Havia um nível de perseguição que as pessoas não estavam conseguindo viver nos ambientes. Era uma perseguição tão intensa que os cristãos estavam com dificuldade de estar em ambientes sociais. Eles estavam com dificuldade de forma política porque não tinha quem os defendia, e estavam com dificuldade também de professar sua fé. A gente já vê isso acontecendo em várias nações, em vários países, muitos lugares, muitas pessoas já têm morrido por conta da palavra. Nos últimos anos isso tem se intensificado. A gente já vê um movimento também em nossa nação, em países dos nossos lados aqui, vizinhos na América do Sul, já acontecendo, igrejas sendo fechadas, as pessoas não podendo professar sua fé. Aqui já tem um levante, que ainda eu vejo que ainda, de certa forma, ainda conseguimos ter uma certa liberdade. Não vejo ainda como uma perseguição, mas é algo que já iniciou, mas nem se compara do que muitos já têm vivido por aí.
Mas nesse momento, essas pessoas, elas estavam firmadas na palavra, mas elas estavam sendo ali atormentadas, estavam sendo perseguidas. Então Deus, ele, através de Jesus, ele aparece ali para João e traz uma revelação, ele traz uma palavra de conforto, porque talvez até João poderia estar olhando para a igreja e ver o desespero das pessoas, até ele também poderia estar achando que muitos ali não iam suportar a pressão que eles estavam vivendo. Mateus 10, 21 diz assim: um irmão entregará a morte a outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, o nível de perseguição vai chegar numa condição ao ponto que até filho vai entregar pai, pai vai entregar filho. Esses dias eu estava vendo um programa e tem um movimento aí que invade terras, e eu vi que uma senhora que participava desse movimento, ela teve um despertar e falou: opa, peraí, o que nós estamos fazendo aqui não é legal, eu vou sair. E ela foi perseguida por esse movimento. Inclusive, o próprio filho perseguiu ela e ajudou a bater nela. Sequestrou um irmão. E ela, junto com a justiça foi atrás, e ela ali conversando com o filho de lá, do lado de lá, com aquele movimento, tentando rebater que ela ainda estava errada. E aí você vê a palavra se cumprindo. Só que numa outra dimensão, não tem a ver com o evangelho, mas a palavra está se cumprindo. Isso não quer dizer que nós, como cristãos, não seremos poupados. Muitos de nós, como cristãos no mundo, vai passar por situações como essa. Mas o Pai, ele diz para que nós possamos permanecer, perseverar até o fim, porque Ele não vai nos abandonar. Homens, pessoas queridas, pessoas amadas, elas vão nos abandonar. Elas vão nos trair. Pense, se Deus foi traído no céu, quem sou eu para não ser traído na terra? Então o Senhor, ele já prepara o povo, ele avisa que muitos vão se levantar, principalmente num foco mais específico, contra o evangelho, contra aqueles que professam a fé, contra aqueles que creem na palavra. Mas no primeiro versículo, o Senhor Jesus, ele disse: não temas, lá em Apocalipse. Quando você traz essa palavra para dentro de você, e você começa a pesquisar o significado dela, e você se aprofunda nessa verdade, e você começa a comer essa verdade no espiritual, com a palavra, você começa, é tipo Popeye, como se você tivesse comido espinafre, porque você entra na dimensão do Espírito, amado. Porque você começa a trazer isso para dentro de você, e você começa a ficar cheio do Espírito Santo, e aí você começa a se sentir forte, porque é o próprio Senhor Jesus se manifestando na tua vida, e você começa a olhar para as coisas que estão acontecendo, que talvez estão ali como um mar revolto. Você fala: poxa, deixa acontecer, Jesus está me garantindo algo aqui. O que eu preciso é só ficar olhando para a cruz, ficar olhando para o Evangelho, igual nessa foto aí, descansar na palavra. Mas infelizmente muitas pessoas, elas vivem o evangelho de uma forma mais empolgada, muito emotiva, como se fosse um romance, um livro poético, com algo tudo muito legalzinho, muito bonito. Tem até momentos assim, mas quando sofre qualquer pressão, rapidamente já espana. Por quê? Está revelando quem é, está revelando como que ela está ali, onde ela está descansando. Ela está descansando em si mesma. O apoio dela ainda não é a palavra, não é a rocha, não é Jesus. Um exemplo de como nós podemos examinar no dia de hoje, dia de cultuar. E se de repente 10 minutos antes de você sair da sua casa chegam seus familiares em casa, o que você faz?
Vai amarelar ou vai chamar para vir congregar? 10 minutos antes de chegar aqui na igreja, você está quase estacionando o carro, liga o papai e liga a mamãe. Ó, tem uma muqueca aqui pronta, eu estou te esperando, até daqui a pouco. E já desliga o telefone, e aí? Pô, pastor, hoje está que tá, né? Você vai revelar onde está o teu coração. Imagina, 2 coisinhas básicas, que acontece muito, amados. Família liga na hora que você está ali querendo orar, que você está querendo pegar um culto, o pessoal chega em casa e quer conversar com você, e aí você fica naquele negócio que você não quer ser mal educado, mas você tem que ser posicionado. Agora imagina se chega ali um monte de homens da lei, bate na porta e vê as Bíblias, assim espero que tenha a Bíblia na sua casa, né? Que vê aquelas Bíblias abertas, tal, que vê você meditando com livros de estudo, e aí fala: o que é isso aqui? Aí você vai falar: é do vizinho? Você já parou para pensar como seria o posicionamento? Nós temos que estar preparados. A palavra está dizendo, a gente tem que estar preparado. A morte pode chegar a qualquer momento. Um acidente de carro, sei lá, daqui a pouco a gente pode passar mal. Todo mundo tem sua hora. Mas e aí? Para onde vai depois da morte? O que nós temos que entender é que a pressão ela vai acontecer. Às vezes você vai no seu trabalho, algumas pessoas não vão ali se identificar com você porque tem algo no espiritual, e a gente tem que ter o discernimento que a batalha não é contra carne e sangue, mas há algo espiritual que está acontecendo, e aí você tem que ainda orar por aquela pessoa, amar aquela pessoa, abraçar aquela pessoa e falar: vem cá, deixa eu orar pela tua vida. Ela vai resmungar, vai falar que não quer nem saber. Você ora no secreto e vai te colocar no chinelo, vai querer te pisar, vai querer te esmagar, e aí você tem que ficar firme, testemunhando, porque você está ali levantando a bandeira de Jesus, não é a minha bandeira. A nossa justiça, a vontade que dá é já dar umas bifas aí, né? E vai. Mas não podemos. A oposição e a aversão à palavra de Deus, ela sempre vai existir. Vai ter momentos que vai ser um pouco mais difícil, outros vão ser um pouco mais brando. E aqueles que se levantam contra os que conhecem a palavra e que amam a palavra, esses vão ser ali, tipo o dedo de Satanás mesmo, para tentar tocar na ferida. E às vezes eles falam coisas que você ainda não está muito bem tratado, que você ainda não está muito bem ali legal, que Jesus ainda não tratou você porque você ainda não se abriu para aquilo. E aí você tem que ter a estratégia de tipo: poxa, se essa pessoa está mexendo, ainda eu não fui curado, eu vou aproveitar para deixar Jesus me curar, que é a melhor forma de você sair desse deserto, irmão. Não vai rebater porque é pior, aí vai aumentar a ferida, vai aumentar o orgulho. Pastor, mas você não sabe o ambiente que eu trabalho. Eu sei, eu já trabalhei bastante. Eu trabalhei numa empresa que era de motoboy, lá em São Paulo. E lá, nessa empresa, era uma empresa carioca que abriu em São Paulo, e ela cuidava do Banco Cacique. Eu não sei nem se existe esse banco ainda. E a gente, eu não sei se teve esse trabalho aqui, lá em São Paulo, no Rio eu lembro que tinha, eu não lembro quais eram os outros estados. A gente era os motoboys na época, que a gente levava o contrato de empréstimo na mala, na mochila, até a casa da pessoa, e a pessoa dava 24 cheques assinados. Imagina isso, que confiança, né? E isso ali a pessoa assinava na hora o contrato, e a gente chegava na empresa e lá eles já liberavam o crédito que a pessoa pedia. Só que nessa empresa nós éramos em 12 motoboy. Quando dava 7 horas da manhã, a gente saía já com os destinos que a gente tinha, 10, 12 entregas, a gente rodava a média de 300 km por dia. Rodava até de moto. Então eu não estou brincando, não, é sério o negócio. Barril dobrado.
E o mais interessante é que ainda tinha competição, quem fazia mais entrega e quem era mais rápida. Só que no meio dessa turma querida e amada de motoboy, tinha 3, 4 lá que não gostavam de mim, mas de jeito nenhum, amados. Não tinha jeito. Às vezes eu levava galão de óleo para os caras, para tentar agradar. Levava boné, a galera gosta de uns bonezinhos diferentes, adesivo, né? O motoboy tem uma linguagem diferente. E nada, até que eu descobri que eles eram de um outro movimento espiritual. Aí eu falei, como é que eu vou fazer agora? Eu estou desviado. Estava desviado. Como é que eu ia fazer? Aí eu recorri à mamãe, né? Minha mãe acho que nem lembra disso. Mas de alguma forma Deus ainda teve misericórdia de mim, porque eles acabaram saindo e eu fiquei. Mas a pressão era muita. Era o tempo todo os caras me apavorando, me pressionando, tentando me prejudicar profissionalmente. Eu sei como que é. Isso porque eu estava desviado. Então imagina quando você está firme. Só que a vantagem de você estar firme na palavra, onde Jesus fala ali, não tema, ele fala para quem está firme, para quem está na pegada, para você realmente confiar nele. Você vai ter uma autoridade. Então o inimigo ele vai até levantar uma bandeira, mas na hora você já repreende, dá 2 minutos, ele vai ter que ficar quietinho, porque ele vai reconhecer a autoridade que está sobre você. E você está confiante ali, você está praticando a palavra. Então não tem como o inimigo ali continuar trabalhando e conquistar território dentro do seu coração, na sua vida. Ele vai até insistir. É como uma guerra, como uma batalha. Os inimigos eles não guerreiam para poder conquistar terras, conquistar territórios. Satanás da mesma forma, ele quer entrar no nosso coração e quer ganhar partes do nosso coração até ganhar tudo. Então quando nós resistimos, nós estamos resistindo àquilo que o inimigo tem preparado para tentar nos ceifar. Mas quando nós confiamos no Senhor, não temendo aquilo que está se levantando contra aqueles que confiam nele, nós prosseguiremos e nós veremos o resplendor do Senhor sobre nossas vidas. O Jesus ressurreto, com toda a sua glória, ele vai liberar a vitória sobre aqueles que temem a palavra. O próprio Jesus aqui, como eu já falei, ele comunica a João, para João comunicar à igreja, para eles permanecerem, para eles poderem terem o acesso livre diretamente com Deus. E o que é esse acesso livre? É você receber o poder necessário para passar por cada situação, ou seja, suportar todos os níveis de provas e provocações. Eu sei que nessa noite, lembra no teu espírito que não importa quais são as suas lutas e as suas batalhas, o que importa é o que o poder de Deus ele está acessível para se manifestar na sua vida hoje, assim como ele se manifestou através da vida de João. Da mesma forma hoje o Senhor ele pode se manifestar para você, assim como ele apareceu ali para João, para falar com João como seria dali para frente. Nessa mesma noite ele quer nos reforçar com o poder, ele quer nos reforçar com a autoridade que está sobre ele, mesmo que achando que estamos morrendo. Pastor, eu estou com muita dificuldade, eu estou minguando, eu não estou conseguindo, eu estou me arrastando, já não estou conseguindo mais nem andar. Continua olhando para Jesus, continua olhando para a cruz, porque quando nós estamos firmes no Senhor, nós não estamos perdendo, amado, nós estamos conquistando, porque a batalha às vezes ela é árdua, dá a sensação que nós estamos perdendo, mas ali é o travamento, e o Senhor ele depende também do nosso posicionamento, e quanto mais nós ficamos firmes, mais a manifestação do poder do Senhor ela vai acontecer. Quanto mais resistência tiver do inimigo, mais milagres, sinais e maravilhas você vai presenciar na sua vida. Mateus 27:50 diz assim: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito, e eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, e apareceram muitos. Essa passagem jamais poderia passar despercebido o que Jesus fez através da autoridade do Pai sobre a sua vida no momento de morte, amados.
Isso aconteceu quando Jesus morreu. Presta atenção nisso. Quando Jesus morre, ou seja, quando ele perde essa vida natural que temos, o véu rasgou. O que é esse véu? Tem o átrio, tem o santo lugar e tem o santíssimo. O véu, ele separava o santíssimo do santo. Então, esse véu ele já rasgou, já não tem mais véu. Ou seja, Deus estava falando assim, ó, o acesso é livre até a mim. Só que além disso, o templo desabou, houve tremor de terra, e pessoas que estavam mortas, que confiavam na palavra, ressuscitaram antes de Jesus. Como que o povo não vai crer num poder desse? Quanta prova daquilo que Jesus ali fez e vivenciou. Só que isso foi no momento de morte. O morrer em Cristo, espiritualmente falando, não quer dizer que a gente precisa morrer para essas coisas acontecerem, mas espiritualmente, quando eu renuncio o meu eu, quando eu renuncio o meu orgulho, a minha vaidade, quando eu renuncio meus maus comportamentos, meus maus hábitos, o pecado, quando eu renuncio o pecado, significa que a sua vida, ela está sendo transformada em um evento sobrenatural, assim como foi a de Jesus. Acho que vocês vão entender. Quando nós morremos espiritualmente para Cristo, na cruz com Cristo, a tua vida, a partir de então, se transforma num evento sobrenatural, amados. Você passa a ser um comunicador de Deus aqui na terra. Porque o poder dele vai se manifestar, a sua vida vai ser transformada, vidas serão alcançadas através de você. Por quê? Porque você também vai entender que continuar invocando a presença de Deus é o caminho. Jesus disse assim: já venci a morte. Eu já venci a morte, eu estou vivo, não temos. Eu sou o primeiro, mas eu também sou o último. Eu sou o alfa, o ômega. Conquistei a chave da morte, do inferno, da ressurreição. Ou seja, os nossos pecados, eles nos condenam. Os nossos pecados, eles nos trazem sentenças. Mas Jesus já morreu por tudo isso, porque Ele foi o primeiro e o último. Ele morreu e ressuscitou. Por Ele ter o controle de tudo isso, só Ele pode nos libertar. Só Ele pode nos curar. Só Ele pode nos transformar. Só Ele pode nos arrebatar de uma condenação daquilo que Satanás tenta se alimentar através de nós e nos tirar de todo esse jugo eterno maligno e nos transportar para a vida eterna com o Pai. É só através de Jesus, porque Ele tem todo esse controle. Então eu preciso o quê? Aprender a descansar na palavra. Não temas. Não temas, Ele vive por você. Não temas, Jesus Ele reviveu por sua causa. E por que Ele vive? Tem até uma música, né? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Presta atenção na letra. Feche seus olhos. Está nas mãos, meu Jesus, vivo está. Vocês estão entendendo? Ele vive. Um pouquinho que a gente entra na presença, isso já é tomado. A glória dele já vem. A gente fica constrangido. A gente pode crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso ter esperança. Porque Ele vive, eu posso acreditar num futuro, independente de como está a nação. Porque Ele vive, eu posso descansar na palavra.
eu posso descansar e crer nas suas promessas, eu posso ter a segurança que nenhum homem pode nos dar, eu posso ser feliz, eu posso ter paz, eu posso sentir a presença do Espírito Santo, que nos complementa, que nos traz confiança. E porque Ele vive, nós podemos crer na vida eterna pós-morte. Quando nós cremos e continuamos praticando a palavra, permanecendo no Evangelho, independente de como está acontecendo. Perdi meu carro, continua. Perdi minha casa, continua. Corrige o que tem que corrigir, mas não sai da palavra. Tem problemas na família? Continua firme na palavra. Corrige o que tem que corrigir, mas continua firme na palavra. Os eventos naturais não têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. Deus, Ele está nos chamando para essa maturidade. Nós não podemos quebrar relacionamento com Deus porque minha casa não funciona, porque meu carro não funciona, porque algo não está dando certo. Não, eu tenho que olhar dentro de mim onde eu preciso me corrigir e continuar firme com o Senhor, porque Ele vai me tratar, Ele vai cuidar, a palavra dEle está dizendo. Então o que eu preciso fazer? Controlar minha vida, controlar os impulsos naturais, controlar desejos carnais. Não importa do que está acontecendo, do que não está acontecendo. O que eu não posso é seguir os meus passos de forma dentro da carnalidade, porque a minha vida vai ser frustrada. Você pode até ter um segmento ali na frente, mas lá na frente o Ele vive não vai se manifestar. Porque nós, como homens, como pessoas, a gente sempre vai negligenciar algo. Mas o Senhor não, Ele é perfeito, Ele é correto, Ele sempre vai dar na medida certa. Então nós temos que continuar com os nossos dias dependendo da presença de Deus, dependendo dessa manifestação, dependendo desse alimento, para que os nossos dias eles não sejam direcionados para uma rota direta para o inferno. Quando a gente conhece Jesus, não faz mais sentido a gente ter comportamentos imaturos de alguém que ainda não experimentou a presença de Deus. E se você não experimentou, hoje você vai ter a oportunidade. Aliás, o Senhor, Ele já está aqui. O que eu preciso é descansar na palavra, apresentar meus dias na mão daquele que vive eternamente, porque Ele restaura, e na hora certa nós seremos arrebatados para a vida eterna. Mas enquanto não fomos arrebatados para a vida eterna, a gente tem um propósito, a gente tem uma missão aqui. Deus, Ele está nos chamando, não é para estarmos aqui num clube. A igreja não é um clube. A igreja não é um encontro social de, e aí, tudo bem, como é que está? Isso faz parte. A igreja é um QG espiritual que nós nos reunimos para compor o corpo de Cristo, nos aperfeiçoarmos um com o outro e estarmos sendo moldados pelo Evangelho, pela palavra, crescermos juntos, amadurecermos juntos, orarmos juntos uns com os outros. Mas quando eu ainda tenho imaturidade e eu tenho comportamentos ou atitudes de resistência, de estar firme, de estar junto com o corpo, de não estar ali buscando o ensino da palavra, de não me submeter às direções, sempre estar ali fraquejando, eu estou o quê? Assumindo uma desobrigação sacerdotal aqui na terra. Como assim? Eu dou uma disfarçada, vai que cola, ninguém vai ficar no meu pé, ninguém está percebendo nada que está acontecendo. Ou eu pego e chuto o balde, deixo abaixar a poeira, daqui a pouco eu volto. Deus, Ele está nos chamando para Ele viver por nós, para eu poder praticar o não temas, para eu morrer junto com Ele. Vou me esconder,
tem alguns assuntos aí que eu não estou preparado ainda, em outro momento eu colo. Aquele irmão foi levantado e eu não fui. Eu não concordo, mas também não vou apoiar. Que atitude que é essa dentro do Evangelho? Aqui não é uma empresa que a gente trabalha para ser promovido. As pessoas são levantadas devido àquilo que elas estão semeando no reino. Só que todos nós temos um momento, todos nós temos um tempo. O que nós precisamos é estar no centro da vontade de Deus. O que Deus nos pede é estarmos prontos. Você está pronto? Tem que estar pronto. Vocês acham que estava combinado com o diácono aqui para ele orar na hora da oferta? Tem que estar pronto. Jesus nos chama a qualquer momento, é desse jeito. E se eu te chamar para vir orar aqui no final do culto? Tem que estar pronto. Mas sabe qual é a preocupação do ser humano? O que vão pensar de mim? Será que vão achar legal minhas palavras? Preocupação errada. Tem que pensar o que Deus quer que eu ore. Você pode chegar aqui e orar: Senhor, te agradeço por esse culto. Continue falando conosco. Em nome de Jesus, amém. É o que o Espírito Santo pediu? Glória a Deus. Porque não tem nem curso para fazer oração. Não é? Você tem que praticar. É praticar. E quando você é chamado, você não tem que se preocupar com o que vão pensar com você, porque se estiverem pensando algo de você, vão estar te julgando, e aí é problema deles. Entendeu? Pega a visão. Porque aqui é um lugar de exposição, né? Ou se você levantar e orar daí, também você fica em um lugar de exposição. E nós, como seres humanos, a gente fica preocupado. Pô, vai ver meus tiques, meus trejeitos, o jeito que eu ponho mão toda hora no cabelo, mexo no nariz, coço as costas. Cada um tem um negócio, né? Tem uns que ficam com a mão no bolso, outros ficam com o braço cruzado. Cada um tem um negócio aí. Cada um sabe o que faz, desde criança. É ou não é? É ou não é? Ou só eu que tenho uns negócios aqui? É. Tique nervoso, né? Movimentos involuntários. Acho que eu vou começar a chamar vocês espontaneamente pelo espírito do pastor Bill para vir pregar aqui no meio da pregação. Ouvi uns amém aí, já tem gente já preparada aí já, né? Deus revelou para João, para ele avisar a igreja, e depois você lê o capítulo 1, quando já entra a história das 7 igrejas, foi para avisar, para o povo ficar atento, para o povo ficar preparado, porque se nós ainda estamos com uma resistência de estar pronto ou não, eu tenho que me examinar. Salmos 13, versículo 1, abre comigo aí para a gente ler junto. Até quando, Senhor, esquecer-te-á de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de mim, minha alma, com tristeza no coração de cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor. Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No que tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Nessa oração, o salmista, ele de forma muito clara, ele expressa os seus sentimentos, mas ele expressa de verdade.
Ele mostra uma indignação, como se nada tivesse acontecendo a favor dele, como se Deus não estivesse vendo ele, como se Deus não estivesse conhecendo mais a história dele, como se Deus tivesse virado para o outro lado do mundo e tivesse dado as costas para ele, porque ele não estava tendo as respostas do Senhor, as coisas não estavam acontecendo nada a favor dele, então ele estava se sentindo pressionado, mas ele estava sendo verdadeiro. Fala para quem está do seu lado aí, você está sendo verdadeiro com Deus? Só que essa verdade, amados, não é você ficar quebrando o pau com Deus e querendo se achar mais que Deus, que aí que Ele vai responder mesmo. A verdade é você falar como que você está se sentindo. Falar, Senhor, com humildade, estou me sentindo assim, 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 assim. Aí você vai ter um coração segundo a vontade do Pai, como Davi. Ah, mas Deus não sabe? Sabe, mas Ele quer ouvir da gente. Se a gente é filho, o pai não gosta de ouvir o filho, então Ele quer ouvir. Mas Ele não quer ouvir você contando para os outros e falando dos outros para os outros, dos outros para os outros, que é do outro para o outro. Entendeu? Se não entendeu, depois você pega no YouTube. Você tem que falar com Deus, conversar com o Pai, orar na presença dEle, chorar na presença dEle, ter seu momento secreto. Davi aqui, ele faz suas súplicas. E quantos momentos cada um de nós já tivemos cena parecida como essa? Milhares, muitas e muitas vezes, porque você quer uma resposta rápida, você quer ter uma reação rápida para tentar ver que as coisas não venham piorar de como já estão, e você procura respostas de várias formas, e você vê que Deus não está nessas respostas. E se você se antecipa em querer responder no lugar de Deus, você vai piorar mais ainda, vai atrasar mais ainda o agir de Deus. E às vezes Deus ele até demora um pouquinho mais para tratar mesmo a ansiedade. E Deus ele pode nos tratar com a ansiedade, às vezes o pastor não respondendo no zap, às vezes a pastora não olha zap, não atende telefone, o líder não respondeu nada, olhou tudo lá e não me respondeu nada, a minha mãe não fala comigo, minha tia e não sei o que, meu chefe. De várias formas Deus fala. E da mesma forma com liderança, só muda o endereço, amados. Só muda o endereço. Porque a gente vive estações, nem sempre a gente está 100%. Só que quando a gente teme a palavra, quando a gente teme ao Senhor, a gente já aprende essa maturidade e a gente não fica levando as coisas para um lado pessoal. A gente entende o mundo espiritual. Fala, opa, peraí, o diabo quer me pegar onde? Você já liga o radar. E aí você percebe que você começa a ter um mix de sentimentos, porque você não vê as respostas, fica achando que Deus está atrasado, porque as suas emoções estão ali mexendo com você. E aí o inimigo ele aproveita e tenta nos cobrir com o quê? Com sentimentos e pensamentos de maldade. Ele começa a tentar reverter o nosso coração. Começa a querer sujar o nosso coração, para a gente poder ficar preso nesses sentimentos, e aí daqui a pouco a gente perde a batalha. Só que Davi, ele falou ali dos seus sentimentos, ele falou o que ele estava pensando de Deus, e tipo, você não vai me responder, você não está mais me respondendo mesmo. Mas no final você vê que ele acaba dizendo, ele mesmo se dá a resposta. Não, Deus, tudo bem, você não está respondendo, mas tudo bem, eu continuo te adorando, eu continuo te glorificando. Quer ver o último texto ali? No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito bem. Ou seja, ele expressa. Então quando você expressa aquilo que você está sentindo, que você está vivendo, você começa a se deleitar na presença do Senhor, você sente Deus te ouvindo, e daqui a pouco o próprio Espírito
com gemidos inexprimíveis, começa a mudar o cenário. E aí foi o que aconteceu com Davi. Daqui a pouco Davi termina a oração dele glorificando e exaltando o Senhor. Tipo, Deus, você está no controle mesmo. Estou aqui só me desabafando. Já estava sendo tratado, sendo curado. Porque Ele vive. Porque o Senhor vive para aqueles que temem, para aqueles que confiam. Então o que nós precisamos é nos comportar como Paulo, como João ali, entendendo o cenário, informando, confiando, crendo, não se prostrando para as aflições, não se movendo com aquilo que não está acontecendo, mas confiando no que Jesus pode fazer e glorificando o que Ele já fez ao nosso favor. Porque quando nós dividimos nossas aflições, o Espírito Santo vem, a presença de Deus vem, o cuidado do Senhor vem. E a partir daí, quando nós nos apresentamos ao Senhor e os cuidados dele vêm, Ele transforma os nossos inimigos, as nossas aflições, sem importância. Repete comigo: quando eu me reporto ao Senhor, Ele transforma meus inimigos e minhas aflições sem importância. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? O problema tem, a situação existe, mas aquilo não vai ter mais relevância, porque o que vai ter relevância é a tua aliança com o Pai. É porque Ele vive por você. É porque você entendeu que descansar na palavra, orando, jejuando, adorando, compartilhar, receber oração, unge minha cabeça com óleo aqui, pastor, manda os bichos embora. É assim. É assim que a gente caminha. Porque aí o inimigo, ele perde. Porque é o que Deus, Ele sempre vai fazer. Quando nós deleitamos a presença dEle, Ele sempre vai transformar os nossos inimigos sem importância. Às vezes, queridos, o inimigo ele lança uma seta na nossa mente e a gente interpreta mal. Ou às vezes até veio com intenção e a gente não conseguiu ali se blindar, e você fica com aquela situação semanas, batendo na tua mente, no teu coração, meses, às vezes até anos, e você não consegue dividir aquilo, e aí você fica aprisionado, e o inimigo ele continua tendo mais relevância do que o poder do Senhor naquela área, e aí você não consegue temer a presença de Deus, você não consegue trazer a existência que Ele vive, você não consegue mais permanecer morto por Jesus, porque algo ainda tem relevância que está te atraindo para não viver o poder do Senhor. Mas quando nós apresentamos com a verdade, como Davi fez, quando você se apresenta com essa verdade diante do Senhor, aí nós somos restaurados, a esperança ela vem novamente, porque você teve atitude de fé, você confessou o que precisava confessar, você busca conselhos, você busca oração, e os inimigos eles não são mais importantes do que o poder de Deus, porque quando nós buscamos rapidamente o poder e a manifestação do Senhor, nós somos tratados, somos curados, somos libertos, e a gente vai dar relevância para aquilo que é do reino, para aquilo que é de Deus, não para aquilo que o inimigo está tentando ali nos abater. E eu preciso continuar verbalizando. Se a gente lembrar da história de Davi e Golias, depois que ele cortou a cabeça de Golias, ele deixou o corpo lá, mas ele levou a cabeça de Golias para dentro da tenda dele. E deixou a cabeça de Golias por alguns dias ali. Já está um cheiro bom, né? Tipo um troféu. Às vezes a gente tem que pegar algumas situações que o inimigo fica nos atormentando e você decretar a vitória, passar a espada no inimigo e por algum tempo você todos os dias ficar lembrando o inimigo que você já cortou a cabeça dele na autoridade do nome de Jesus Cristo. Falar: ó, Jesus vive por mim,
Eu não temo mais você, porque o Senhor, Ele me restaurou, Ele ressuscitou por mim. Eu já morri para quem eu era e ressuscitei com Jesus. O poder dele está sobre mim. Isso é saber estabelecer a diferença entre você e Deus, amados. Eu sei quem eu sou em Cristo e eu sei quem Cristo é para mim. A gente precisa entender isso, reconhecer que nós somos falhos, que nós somos frágeis, somos passíveis de erros, mas quando nós nos revelamos ao senhorio, quem nós somos, quando nós abrimos a nossa nudez espiritual, falamos: Senhor, eu estou assim, eu não quero ser assim, eu preciso sair disso. A glória dele vem, o poder dele vem. E isso é estabelecer o quê? Uma honestidade diante do Senhor. E aí ele vem, ele libera o governo dele sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua chamada, sobre seus filhos, porque é isso que o Senhor quer. Quando a gente confessa e reconhece nossas limitações, a gente vai apresentar o quê? Nossas fraquezas, nossos pecados. E isso é a honestidade espiritual. Essa honestidade espiritual é o que nos liberta. E aí a gente é envolvido pelo quê? Pela alegria. Por quê? Porque você está praticando não temas. Eu só não vou temer ao inimigo quando eu estou me santificando diante do Senhor. Mais uma vez, o salmista expressou suas dores, expressou suas dificuldades, expressou como estava o sentimento dele, o pecado ali que ele estava relutando, mas ele termina glorificando. Jesus, ele vive por cada um de nós. Ele morreu na cruz e ele precisou morrer, e quando ele morreu, Deus aproveitou aquela morte para gerar todo um evento sobrenatural, para marcar uma história. Se puxar a história, se você for estudar, você vai ver que sempre houve muitas testemunhas por muitos anos dessas pessoas que ressuscitaram, amados. Só que você não vê divulgação disso, você não vai ver, isso é por fé. Só que pensa, se fosse mentira, você acha que lá atrás já não teriam mandado apagar? O que o Senhor quer nessa noite de nós é simplesmente, já que Ele vive por mim, então eu quero estar preparado, eu quero estar pronto. E quando você diz isso, o poder dele vem, a glória dele vem. Eu me coloco debaixo de uma maturidade, me preparando para qualquer destino, para qualquer situação. Será que Deus, se te chama hoje, no conforto que você tem, você larga tudo e vai para o Evangelho? Queima as carroças? Larga seu barquinho e vai seguir Jesus? Não estou falando que todo mundo é assim, mas o que eu quero gerar dentro de vocês é: aonde está o meu coração hoje? Amanhã eu posso passar por uma prova difícil, mas aonde vai estar o meu coração? O Senhor, Ele está querendo nos trazer para a palavra dEle, para a gente estar firme na palavra. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Faça uma avaliação nesse momento. Começa a falar com o Senhor. Ele não quer ninguém longe. Se cada um de nós estamos aqui hoje, é porque Ele escolheu todos nós, inclusive vocês que estão aí no YouTube. Ele vive por você. Ele separou você aqui na terra para fazer a diferença. Ele olhou para você e falou assim: esse vai morrer por mim, essa vai morrer por mim. Então já tem um evento sobrenatural que Deus já está fazendo através da tua vida. Muitas pessoas vão ser alcançadas por você. O Senhor, Ele quer fazer você uma testemunha viva nessa terra.
Ele quer te encher da presença dEle, do fogo dEle. Mas tem que ter um pouco mais. Não tem como a gente manter um fogaréu sem o combustível. O que Deus está pedindo de você é mais combustível, menos de você. Há algumas coisas que talvez você possa olhar aí e falar: eu já sei do que eu tenho que abrir mão. Pecados, comportamentos, algumas escolhas que você fez, talvez desobedeceu, talvez se rebelou, tentou fazer o que não era para fazer. Deus, Ele não quer que a gente tenha mais uma unha sequer, porque Ele quer te preparar. Ele quer te preparar para o que está por vir. Ele quer te fortalecer, Ele quer te encher. O Senhor só fala de autoridade no meu coração. Autoridade, autoridade, autoridade. Ele quer derramar uma autoridade sobre você espiritual. E quando a gente fala de autoridade espiritual, nós não estamos falando de autoritarismo. Nós estamos falando da presença de Jesus. A gente vê que os apóstolos, depois que eles receberam o fogo do Espírito Santo, eles foram tomados ali, e até a sombra deles curava. Deus, Ele vai derramar a autoridade dEle, Ele vai te usar da forma que Ele quiser, mas para isso, você precisa viver o não temas. É estar pronto, é estar preparado, é estar posicionado, é estar servindo no reino, porque o Senhor, Ele quer desejar, Ele quer liberar no seu coração fome e sede, com autoridade. Ele vai abrir o entendimento de alguns de vocês que estão com dificuldade de leitura da palavra. Quando você começar a ler, quando você começar a mudar esse comportamento, gerar esse hábito, você vai ler a palavra ali, o Espírito Santo já vai revelar para você. É o sobrenatural, porque você vai estar praticando algo que é descansar na palavra. Mas você só precisa fazer como Davi. Jesus, minha vida está assim. Você vive por mim? Então tá bom. Eu ainda estou fazendo isso. Eu acho isso, eu penso assim. O que Jesus está fazendo? Ele só está alinhando. Ele só está ajustando uma igreja para o avivamento. Uma igreja que no próximo culto vai trazer no mínimo um visitante para ser curado. A gente tem que gerar esse desafio. Tem alguém doente no seu trabalho, alguém doente na sua casa? Vamos para o culto. Você vai receber uma oração, você vai ser curado. É assim. É a gente não ficar mais se escondendo, não sermos egoístas, não termos medo, não termos vergonha. Não temas, porque as pessoas vão ser atraídas pelo poder de Jesus em você. A gente não vai precisar ficar falando, explicando, conversando, lendo a Bíblia. Não, Jesus vai usar os teus lábios. É os sinais, os milagres, as maravilhas que vai fazer a transformação no coração das pessoas. Jesus, Ele quer liberar poder. Ele quer liberar poder sobre você. E se você deseja isso, se coloque de pé, que nós vamos orar por isso. E o Senhor, Ele vai vir sobre você. Uma unção vai vir sobre você. Uma manifestação vai vir, mas você precisa desejar isso. Você precisa desejar ser como Davi ali. Tipo, Deus, eu estou assim, mas eu quero continuar, eu quero permanecer. Eu não quero temer mais. Eu não quero ter medo, eu não quero me preocupar com amanhã, porque eu sei que o Senhor vai cuidar. Eu sei que o Senhor vai fazer. Ele só precisa de disposição.
é não se preocupar se vai ter ou se não vai ter. É só se preocupar em buscar o reino, buscar o reino, buscar o reino. Deixa que o resto Ele cuida. Vamos só levantar um altar de adoração e a gente já ora. E daqui a pouquinho a gente vai cear. Eu me prostro aos teus pés, eu me rendo que tu és, me aproximo em temor, atraídos por teu amor. Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor, poderoso. Declare assim comigo: Senhor, nessa noite eu estou aqui declarando as minhas dores, as minhas aflições, porque eu ainda estava pensando de uma forma onde eu estava só olhando para as minhas convicções e me distraí. Eu me esqueci de tudo que o Senhor fez ali na cruz. Eu me esqueci que eu tinha morrido por ti também, e que eu me tornei um evento sobrenatural para manifestar o teu poder aqui na terra. Por isso, nessa noite, eu realinho a minha vida com o conserto e acerto, renovando a minha aliança contigo, restaurando a autoridade do Senhor sobre a minha vida. Pai, eu sei que o Senhor vive, e que a tua vitória, sobre a morte já aconteceu, porque eu sou o fruto do poder da ressurreição. E a partir de agora, eu declaro que o Espírito de ressurreição está sobre a minha vida, que aonde havia morte, em meus sentimentos, em meus comportamentos, aonde havia atitudes que estavam me direcionando para a morte, um caminho de morte espiritual, me afastando do Senhor, eu renuncio agora e declaro que eu me levanto na autoridade
do nome do Senhor Jesus, Em nome do Senhor Jesus. porque Ele vive, Porque Ele vive. Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Ele venceu a morte Ele venceu a morte. e Ele está aqui. Ele está aqui. Por isso vem, Espírito Santo, Por isso vem, Espírito Santo. toma a minha vida, Toma minha vida. assim como aconteceu Assim como aconteceu lá em Atos, lá em Atos. quando as línguas de fogo Quando as línguas de fogo desceram sobre as pessoas. desceram sobre as pessoas. Nessa noite, Nessa noite. eu também quero Eu também quero mais dessa presença, mais dessa presença. mais do teu fogo, Mais do seu fogo. mais dos teus sinais, Mais dos teus sinais. dos teus milagres Dos teus e milagres. das tuas maravilhas Suas maravilhas. se manifestando sobre mim, Manifestando sobre porque eu mim. sei que estamos gerando Porque eu sei que estamos o gerando tempo do avivamento o tempo do avivamento. e nós já entramos Nós já entramos nessa estação nessa estação sobrenatural sobrenatural através da fé, através da fé. porque Jesus vive Porque Jesus vive. e Ele breve voltará. E Ele breve voltará. E eu estou pronto, Eu estou pronto. eu estou me preparando Eu estou me preparando para continuar ganhando almas, para continuar ganhando almas, levando o Evangelho. levando o Evangelho. Dê a sua melhor salva de palmas a Jesus. Vem, Senhor, sobre cada uma dessas pessoas agora. Vem, Espírito Santo. Começa a tocar, Senhor, a mente e o coração. Começa a tocar a mente e o coração, Pai. E comece a encher eles com a Tua presença e com a manifestação do sobrenatural, de forma que eles nunca sentiram, Pai. Vem, Espírito Santo. Vem com a Tua onda. E comece a encher. Comece a encher o presbitério. Comece a encher a diaconia. Comece a encher os líderes de célula, líderes de ministério, os obreiros, toda a membresia, esses que estão nos visitando. Enche, 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 enche. Toca, 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 porque nós queremos mergulhar, Senhor, nessa profundidade sobrenatural. Ere plantoriando arabash, aranai. Halamansuri eteriando araban cantarabashai. Halamandoriando araban shareando arabacas. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Enche, Senhor. Mais, 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 mais. Começa a gerar no teu espírito. Começa a gerar no teu espírito. Começa a gerar no teu espírito. O próprio Senhor vai tocar em você. Não vou pedir para ninguém orar por você. O próprio Senhor vai tocar em você. O Senhor vai te marcar nessa noite. Ele vive. Ele vive. Ele vive por você. Não temas. Não temas. Não temas. Ele vive. Não temas com amanhã. Não temas com amanhã. Ele vive. Nele há esperança. Nele há amor. Nele há alegria. Nele há paz. Nele há vitória. Nele há cura. Ele vive porque Ele é o Deus da cura. Enche, 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 enche. Vem com a tua glória, Senhor. Vem com a tua glória sobre este lugar. Toma-nos, 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 toma-nos. Você que nunca orou em línguas, recebe o teu batismo aí com fogo. Comece a orar as palavras que já estão na tua boca. Não precisa segurar. Já há palavras liberadas com fogo nos seus lábios. Quando você ora em línguas, o Espírito edifica a si mesmo. Você está sendo renovado, está sendo restaurado. O próprio Espírito Santo intercede por você. Comece a interceder pelos teus filhos. Comece a interceder pelos seus pais, pelos seus irmãos. Comece a declarar plano de salvação. Comece a orar. Estenda suas mãos na direção onde está a sua casa.
Direcione as suas mãos para onde está a sua casa, para te ajudar, ó. Aqui está paralelo, ó. Desse lado está paralelo. E aí você direciona pro lado de lá, sentido Lauro de Freitas. Para cá, Irene Fonte Nova. Direcione as suas mãos, estenda as suas mãos. Começa a abençoar a tua casa. Abençoa seu quarto, abençoa a sua cozinha. Abençoa os seus pertences. Começa a orar, começa a declarar que Jesus vive em cada cômodo da sua casa. Vocês que são casados, abençoa o seu quarto, abençoa o seu leito ali com a tua esposa, com o teu marido, abençoa o quarto dos seus filhos. Declare que Jesus vive naquele lugar. Começa a orar pelo seu emprego, começa a orar pelo seu chefe, começa a orar pelos seus funcionários. Abençoa, profetiza que Jesus vive nesse lugar. Você é um profeta do Senhor nesses dias. Há uma autoridade que foi liberada sobre você. Enquanto isso, os diáconos, os presbíteros já se posicionem aqui para nós prepararmos o momento de ceia. Continue no Espírito, continue no Espírito. O Senhor ainda está fazendo, não terminou. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Uma vez eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti. Coríntios 11 assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebedes em memória de mim, porque todas as vezes que comedes esse pão, bebedes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Esse é o momento onde o Senhor, através da palavra, pede para que nós venhamos examinar. Não cabe a nenhum de nós julgarmos alguém, mas o que cabe a nós é nos examinar. E o que eu tenho para dizer para você, não importa o que você fez até antes de entrar aqui, o que importa é uma decisão que você toma nesse momento de seguir os passos de Cristo, andar com Cristo, não temer o dia de amanhã, abrir mão daquilo que te afastou da presença dele ou te afastou da presença dele. Essa é a oportunidade que você tem de fazer uma prova.
Talvez você tenha que fazer algumas renúncias para tomar e participar desse momento, para tomar do suco de uva e comer esse pão que representa o sangue e o corpo de Cristo. Eu vou te dizer que não deixe mais o inimigo ter mais relevância do que o poder de Jesus na sua vida. Deixe Jesus ser relevância na sua vida. Tome a sua melhor decisão e deixe que o resto Jesus cuida. O resto Ele faz. Se for para tirar, Ele vai tirar para colocar algo melhor. Se for para colocar, Ele vai colocar o que for para ser colocado. Se for para ajustar, Ele vai ajustar. O importante é você renovar a tua aliança com Ele nesse momento, porque a gente não sabe o que vai ser da porta para fora. Não temas. Não temas. Não temas. Pai, em nome de Jesus, aqui está esse suco de uva e esse pão que representa o teu corpo ali na cruz, onde o Senhor morreu por nós. Morreu para ressuscitar. Morreu para nos resgatar. Morreu para nos dar a esperança e a vitória para uma vida eterna pós-morte. E a nossa fé está embasada nisso. Estamos aqui na terra para cumprir o propósito para o teu reino, para que possamos em breve cear contigo aí no céu, desfrutar de um momento como esse, como igreja, junto contigo, junto com o Pai. Mas enquanto isso não acontece, Jesus, nós nos alegramos em estarmos aqui, estamos à disposição a te servir e continuar te seguindo sem abrir mão. Por isso que através desses sucos, desses elementos, o Senhor venha fortalecer cada um dos seus filhos, renovar as forças e capacitá-los para que possamos andar mais longe do que já andamos até agora, carregando a cruz, carregando o Evangelho, carregando as boas novas, ganhando almas. Enche-nos, Senhor, mais de Ti. É assim que nós oramos e abençoamos, em nome de Jesus. Enquanto eles vão entregando para vocês, a gente vai adorando, e aí você vai segurando o pão e o cálice para a gente poder cear juntos, amém? Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei glorificado. Se o Senhor tocar os meus pés, eles correrão pra Ti. Se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente teu, totalmente teu. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo quando Teu amor tocar em mim. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, toca-me. Se o Senhor tocar
Não recebeu? Todos já receberam? Ali, ó, ali no meio, ó. Levanta a mão aí para eles enxergar vocês. Ó. Logo com o ministério infantil, pode fazer isso. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei. Tem mais alguém que não recebeu? Levanta a mão bem alta, se for teu caso, que a gente vai. Todos receberam, né? Amém. Levanta seu pão. Pai, em nome de Jesus, aqui nós estamos com o nosso coração alegre, cheio de esperança, de amor, de unção, de autoridade, por aquilo que o Senhor fez por nós ali na cruz, entregando o teu corpo no madeira. E em memória de Ti, celebrando o poder ali conquistado, comamos adorando e glorificando. A Ti estamos também apresentando esse suco de uva que representa Teu sangue, a autoridade, a moeda espiritual, onde o Senhor venceu a morte, é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, princípio e o fim, é o nosso príncipe, é o Pai da eternidade, é o que levou nossas transgressões, nossas dores, nossas chagas, onde conquistou ali o plano da vida eterna, onde seremos arrebatados com nossos corpos totalmente transformados e viveremos contigo nos céus, celebrando, cantando e adorando. Mas, Senhor, que esse suco, nesse momento também, ele venha selar com esse pão, nos fortalecendo, nos enchendo com poder e autoridade, Pai, para que possamos permanecer firmes, crendo, com temor a Ti, sem desistir, sem desanimar, sem abandonar a palavra, continuar descansando no Evangelho, crendo, sem desistir. Não importa os ventos, não importa a aflição, nós permaneceremos porque estamos confiando no Senhor. Bebamos em memória de Cristo. Aleluia, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Pra sempre fique na liberdade adorando. Exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ressuscitou. Cantamos aleluia. Aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia. Só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés. Eu sei que muitos querem suas mãos, nós só queremos os seus pés. Muitos querem suas mãos, só queremos seus pés.
Eu sei que muitos querem suas mãos. Nós só queremos teus pés. Muitos querem suas mãos, só querem seus pés. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o teu amor. Doce, tão doce, alto, tão alto, fundo, profundo é o teu amor. Aleluia. Dê as mãos para quem está do seu lado. Vocês que vieram pela primeira vez, nós temos os irmãos e irmãs queridos que estão com pranchetas aqui na frente. Eles vão ficar ali no fundo, ansiosos para poder te receber, te dar um abraço, anotar um contato seu, e para que nós possamos passar a programação da igreja, se você nos der a oportunidade também de orarmos pela sua vida. Amém? Ele vive. Não temas. Não deixe o inimigo ter relevância na sua vida. Deus, ele transforma os seus inimigos sem importância. Quando você teme ao Senhor, quando você descansa na palavra, quando você pratica o evangelho, não desista. Continue firme. Nós estamos nos preparando para um dos maiores sonhos cristãos, que é o avivamento e em breve o soar da trombeta. Esse é o tempo. Nós estamos preparando para isso. Por isso, continue firme. Oremos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Que a graça e o amor do Senhor Jesus Cristo, que o poder do Espírito Santo Consolador permaneça sobre ti, sobre tua casa. Vai na paz, que Deus abençoe. Dê um abraço, 2, 3 pessoas. Diga o quanto ela é importante e fala: quero te ver na quinta-feira aqui no culto, hein?